Mas, Luísa, voltando a falar do jogo, pra não ficar só nessa palestrinha, o jogo começa como? Só pra eu relembrar como é que ele começa. Ela vendo essa fórmula da vida eterna. Basicamente isso. Tem um termo, mas é um termo difícil. E aí nisso, alguém invade a mansão Croft. Assim, apagam ela e ela lembra de acordar e ver alguém fugindo pela janela. Uhum. E aí tem aquele cara lá que é o Jacob, não. Jonah. É. E aí nisso, eles se dividem na montanha. E tipo assim, nisso ela vai pra lá. Só que isso começa muito antes, na verdade. Você primeiro joga no Oriente Médio. Ali naquela área, que é o templo do profeta. Uhum. Ah, na Síria, ela vai pra Síria descobrir o templo do profeta, Síria. onde o profeta Ali. foi enterrado, né? A tumba do profeta. E, tipo assim, o que é legal dessa parte da Síria é que você vê, tipo assim, os comboios militares passando, os jipes pretos, e ela se escondendo dos helicópteros. Uhum. Assim, bem o ambiente da Síria, né? Como sempre foi. E tem essa organização atrás dela. E aí, nisso, ela consegue sair de lá. E ela chega na mansão Croft, ela percebe que algumas coisas estavam sumindo. E alguém apaga ela, entra e rouba um mapa. E ela vai pra Sibéria. Ela vai em busca E da ela cidade perdida de Kitej, né? e tipo assim, você começa a jogar, você tem que fugir da montanha, tipo, tendo deslizamento de neve. Eu morri umas 30 vezes só pra conseguir. E, tipo assim, é difícil passar essas fases, sabe? Uhum. Tem que ter uma coordenação motor enorme, eu não tenho. Porque no jogo, além de ter que lutar contra a Trindade, né? Que é o grupo que tá em busca também da fonte, você tem que lutar contra a natureza selvagem local, né? Como no primeiro jogo. Tem que sobreviver, né? É um jogo de sobrevivência e exploração. Não é exploração, mas é um jogo de sobrevivência no sentido da aventura, né? Você não precisa beber água, não precisa fazer nada disso. Essa construção inicial do game, ela é interessante para mostrar pra gente o mito da cidade de Kitej, né? A questão mitológica de Kitej. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela, até mesmo porque era um mito que eu não tinha o domínio, não conhecia. Né? Eu já sabia da construção da histórica do Império Mongol, a construção do Império Russo, a formação do Império Russo, a partir dos granducados e principados e o grande papel, né, da Rússia de Kiev, que vai ser desmembrada, e depois a Rússia do Principado de Moscou, que é originada pelo Império de Vladimir. Mas eu fui pesquisar sobre Kitej, que é um mito do próprio reino de Vladimir. O que a gente vai ter aqui no mito de Kitej é uma semelhança muito grande com outras grandes cidades. Né? O mundo tem várias cidades escondidas na sua história. E aí, claro, que são as coincidências mitológicas que o mundo cria, né? Que o ser humano acabou criando. É o caso do dilúvio, né? O caso do dilúvio, que é algo da Arca de Noé, essa história que tem em várias civilizações em vários momentos, a construção de pirâmides, né, a observação das estrelas, a criação de calendários, a criação de panteões de deuses. Isso é muito comum em várias civilizações que às vezes nem se conectaram, nem nunca se conectaram. Então isso é bem interessante de observar que dentro da área ali do reino de Vladimir, próximo ao rio Volga, dentro da Rússia asiática, eles criaram um mito muito parecido com o mito da cidade de Eldorado, no interior da Amazônia, né? E é o mesmo mito que temos com a Grécia lá, com Atlântida. Né? Que é muito mais parecido com Atlântida do que com Eldorado. Mas são cidades perdidas, são cidades que ninguém nunca encontrou, são impressionantes, lindas, maravilhosas. O povo local vive feliz, não tem problema nenhum nessas grandes cidades. São cidades isoladas porque não tem contato com o restante do mundo. Tem várias riquezas ou fontes de vida infinita, como é o caso de Kitej, que tem a tal fonte, né, da vida eterna, né? Que não é uma fonte de cura, mas é uma fonte de vida eterna. O próprio Indiana Jones, os próprios filmes do Indiana Jones são baseados nessas coisas secretas, mitológicas, misteriosas, né? E a Lara Croft tem isso também presente.
O mito de Kitege, ele vai ser criado ao longo da história do reino de Vladimir. Esse nome é esquisito, mas é o nome mesmo do reino. Tá? É Vladimir Susdália, né? Eu ia falar Susadália, não, é Susdália. O reino de Vladimir Susdália cria essa história do mito de Kitege, a criação do próprio rei, né, do próprio líder soberano. Quando ele vai voltar de uma batalha, de um combate, de uma guerra, ele vai passar por uma região do deserto da Sibéria, onde temos um lago, e aí eu vou ter que consultar minha cola, porque o lago tem um nome bem complicado, bem diferente, que é o lago... não grifei o nome do lago na minha cola. Lago Svetloia. Lago Svetloia. Nas margens do lago Svetloia, ele acha tão belo, tão lindo aquele lago, tão magnífico, que ele decide construir uma grande cidade. Contrata os maiores construtores que o mundo já viu, sempre assim, né? Contrata os maiores construtores que o mundo já viu, o melhor material que a Rússia poderia prover. Lembrando, a Rússia ainda não existia, né? Era o reino de Vladimir poderia prover. O reino de Vladimir funcionava num sistema parecido com os mongóis. Eram várias cidades, quase que cidades-estados. Cada governante dessas cidades deveriam obedecer às ordens do rei da região ali da Susdália. Ele que dizia qual irmão, eram sempre irmãos ou filhos que comandavam as áreas, tá? E o que vai acontecer é que ele vai chamar todo mundo, eu quero construir uma cidade aqui, e eu quero que essa construção seja rápida, e vai ser uma cidade sagrada. Porque é um lugar lindo, maravilhoso. Então, dentro do lago, o lago era tão imenso que dentro do lago, ele construiu uma enorme cidade, com paredes e muros extremamente brancos, lembrando a neve. Lá dentro tinham templos, tinham grandes casarões de ouro. Um local lindo, magnífico e também místico, né? Tinha muito envolvimento, inclusive, com os sacerdotes e com esses personagens aí quase aproximados a Jesus, por exemplo. Quando a gente pega as imagens retratadas no jogo, né, as pinturas que aparecem no jogo, lembra muito as pinturas da época de Constantino, as pinturas ali que retratam o cristianismo, que depois vai virar a igreja católica ortodoxa, né, a igreja cristã ortodoxa, que é oriental, que os russos seguem muito até hoje, né? E é dentro desse processo que cria-se essa imagem da cidade sagrada, que aparece no jogo, é uma alusão a ela, né, e depois ela vai sendo vista ao longo do tempo.